Olá pessoal, então vamos continuar nossa aula sobre aspectos da morfossintaxe do crioulo haitiano. Nessa parte nós vamos falar de pronomes indefinidos, também pronomes interrogativos, que conforme vocês verão eu darei um nome um pouco mais geral, né? E também pronomes relativos, em que a gente já vai começar a entrar em questões de sintaxe, questões assim da organização da sentença. Bem, vamos lá então. Com respeito aos pronomes indefinidos, que são esses, né? Eu selecionei aqui os mais usados, mas a gente pode talvez ter algum que eu não tenha colocado aqui, que tenha esse valor de pronome indefinido, mas aqui nós temos os principais, né? Então, e entre parênteses, vocês têm aí o correspondente em português a cada um desses, né? Dessas formas. Eu vou ler para vocês e vocês já têm aí na tela o correspondente em português, então. Vamos lá. Un pile, un yen, chaque moon. Veja, cada um, né? Eu coloquei aí, mas literalmente seria cada pessoa, né? Chaque seria o cada. Eu posso colocar outra palavra também, né? Chaque livre, cada livro, né? Chaque moon, cada um. Quelques moon, alguns, né? Algumas pessoas. Quel que soit, ou então n'importe. Aucun, personne, pifo, ou então aparece comumente como pifo moon, se está falando das pessoas, né? A maioria das pessoas. Plaisir, tout, sempre vai aparecer algo, né? Então, por exemplo, tout bagaille, todas as coisas, né? Tudo. Tout monde, por exemplo, todas as pessoas, né? Todos. Yon bagay, yon moun. Então eu vou ler mais uma vez, tá? Agora um ritmo um pouco mais acelerado. Un pile, un yen, chaque moun, quelques moun, quel que soit, n'importe, aucun, personne, pifo, plaisir, tout bagay, tout moun, yon moun, yon bagay, yon moun, né? Bem, nos pronomes aqui, infelizmente nós não vamos conseguir olhar para cada um deles dentro da frase, mas a maioria deles funciona de modo assim bastante correspondente equivalente ao que o português também faria, né? Existe um deles, no entanto, que é o un pile, o primeiro da nossa lista aí, o muitos, né? Muitos, muitas, que eu acho que merece mais atenção. Por quê? Porque ele tem toda uma questão especial, porque o muito também pode ser um advérbio, né? Então, o crioulo haitiano vai marcar o uso do muito como advérbio, do muito como pronome indefinido, também pela ordem em que ele aparece, né? Em relação, se for um pronome indefinido, em relação ao substantivo. Se for um advérbio, em relação ao verbo, em relação ao adjetivo. Então, eu vou me concentrar agora no uso de un pile. Vamos ver o que tem de interessante para vermos no uso de un pile. A gente tem que identificar se o un pile na sentença é um pronome indefinido ou um advérbio, né? O un pile como pronome indefinido, a ideia é que ele mostre aí uma quantidade, né? Ainda que incerta, mostra que é em grande quantidade, né? Un pile, muito, muita, muitos, muitas. Já o un pile como advérbio, a ideia é de intensidade, né? E vejam, qual que é a ordem que vai aparecer? Então, o un pile como pronome indefinido, ele aparece primeiro e depois aparece o substantivo. Tá? Já o un pile como advérbio vai aparecer primeiro o verbo ou o adjetivo e depois vem o un pile. Então, por exemplo, muita água.
ficando então un pile de l'eau. Un pile de l'eau. Agora, muitas pessoas, un pile moun. Né? Então vejam, sempre aparece o un pile primeiro e depois o substantivo. Né? Muita água, un pile de l'eau. Un pile moun, muitas pessoas. Agora, se nós tivermos um adjetivo como belle, né? Bonito, bonita. Belle un pile, muito bonita, muito bonito. Manger, que é um verbo, comer, né? Manger un pile. Então, comer muito. Então, aí tem a ver com intensidade, né? Intensificando o verbo manger, né? É interessante que a palavra manger, ela pode ser usada como verbo, né? Dependendo da frase, a gente vai observar que ela é usada como verbo, ou ela pode ser usada também como substantivo, significando comida. Se eu quero dizer muita comida, eu vou dizer un pile manger, né? Porque daí seria o substantivo manger e não o verbo manger. Então faz toda a diferença, né? Isso daqui é algo que vai ajudar a lembrar essa noção de quantidade. Vai ser o un pile antes e a noção de intensidade vai ser com o un pile depois, né? Un pile de l'eau, un pile moun, quantidade. Belle un pile, manger un pile, intensidade. Veja aqui embaixo que interessante, eu coloquei chaud, que significa quente, né? Chaud un pile, chaud, então é um adjetivo, né? Eu intensifico ele dizendo que está muito quente. Chaud un pile. Agora, se eu coloco a palavra chalé, que é calor, vai ficar então un pile chalé, né? Muito calor. Un pile chalé. Bem, tendo entendido então o uso do un pile, acho que nós podemos passar para outro assunto que tem a ver com os nossos pronomes interrogativos, proformas interrogativas. Aqui a gente podia chamar também de palavras que, né? Porque todas elas começam com que, em português começa com QU, em inglês com WH, né? Mas eu não coloquei aqui pronomes interrogativos ou proformas interrogativas porque eu ampliei aqui. Não sei se tudo que está aqui talvez entraria dentro dessa nomenclatura, né? De modo que, bem, o esque não entraria, por exemplo, né? De modo que eu coloquei assim, palavras interrogativas. São palavras que nós vamos usar em interrogações, né? Muito comumente. Então, eu deixei dessa maneira porque nosso objetivo aqui não é exatamente... É aprender a estrutura da língua, usar a língua, né? E não exatamente observar de perto qual seria a nomenclatura técnica mais apropriada. Bem, então veja. Quiçá é o quê? Quiçá. Que côté? Que bó? Onde? Qui est? Que mun? Quem? Que lé? Quando? Que? Qual? Comment? Como? Combien? Quanto? E o est que, nós vamos falar dele no final, não tem uma tradução, né? Então vamos falar dessas outras aí que são essas palavras interrogativas aí de conteúdo que você pergunta, né? Que lé, você quer saber a data, o horário. Se você pergunta que est, que mun, você quer saber a identidade, quem foi, né? Que côté, que bó, o lugar onde aconteceu determinada coisa, por exemplo. Bem, quiçá, quiçá ouvler, quiçá ouvler. O que você quer? Né? Que côté, que bó, onde? Então, por exemplo, que côté ouie? Que côté ouie? Onde você está? Qui est? Ou então qui mun? Qui est que te décide ça? Quem decidiu isso, né? Ou qui mun que te décide ça? Quem decidiu isso? Qu'il est? Quando? Qu'il est pral venir? Quando ele vai vir? Qu'il est pral venir? Qui? Qual? Que livro? O pireme? De qual livro, né? Ou de que livro você mais gosta ou gosta mais? Que livro? O pireme? Comment?
Comment ele? Comment ele? Como você se chama? Combien? Combien plume ou gain? Combien plume ou gain? Quantas canetas você tem? Né? Bem, o tem ali apareceu, eu vou corrigir, apareceu com o acento, né? Pronto. Bem, então nós temos aí essas palavras funcionam de modo muito próximo do que o português tem também, né? Então acredito que isso já basta, né? Já mostrar para vocês com algumas sentenças como exemplo já bastam, né? Esses exemplos. Bem, vamos falar agora do esque, que aparece aí em último lugar. O esque é uma partícula que marca uma pergunta polar. O que é uma pergunta polar? É uma pergunta que pode ser respondida com sim ou não, né? Veja que essas outras perguntas que são de conteúdo, assim, você pergunta que salve, o que você quer? Você tem que responder com aquilo que você quer. Você não pode responder sim ou não, né? Se alguém chega para você, onde você está? Sim. Não faz sentido, né? Quando a pessoa indaga que côté vous êtes, onde você está, você vai responder com o lugar em que você está. Qui est, com a identidade da pessoa, né? Qu'il est, com um horário, uma data, e assim vai. Já o esque marca perguntas polares, perguntas que podem ser respondidas com sim ou não. Por exemplo, est-ce que vous voulez apprendre créole? Est-ce que vous voulez apprendre créole? Você quer aprender crioulo? Sim, quero aprender crioulo. Agora, inclusive eu agora talvez pronunciei a moda brasileira. Vamos só voltando a gravação para eu ver, né? Mas o que acontece é o seguinte: vejam que em português essas perguntas polares, essas perguntas que podem ter como resposta sim ou não, são feitas com uma entoação, né, que vai crescendo no final, né? Então, por exemplo, você quer aprender crioulo? A gente muda de uma afirmação para uma interrogação só, né, fazendo o tom da pergunta. Então, é diferente, né? Você quer aprender crioulo? Você quer aprender crioulo? Crioulo? Veja, lá na última palavra, na sílaba tônica da última palavra, né, a gente faz essa subida, né? Você quer aprender crioulo? No entanto, né, com perguntas do tipo dessas perguntas que a gente usa a palavra que, né, por exemplo, onde você está? Não é a mesma entoação, né? A gente não diz onde você está? Quem decidiu isso? Não, a gente diz quem decidiu isso? Quando ele vai vir? De qual livro você mais gosta, né? Ou gosta mais? Como você se chama? E não é como você se chama, essa entoação que sobe no final, ela é a de perguntas de sim ou não, né? Você quer aprender crioulo? No entanto, no crioulo, como quando a gente tem aqui marcado com essa partícula esque, a pergunta, ela geralmente não tem essa subida no final. Ainda falta muito estudo sobre isso, carece, né? O crioulo haitiano carece de estudo sobre esse aspecto. Eu acho que, observando assim, que não que seja proibido fazer essa subida no final, mas a tendência é que, assim como no francês, né, quando se usa o est-ce que, não existe essa subida. Então a pergunta ficaria: est-ce que vous voulez apprendre créole? Est-ce que vous voulez apprendre créole? E não est-ce que vous voulez apprendre créole? Diferente, né? Est-ce que vous voulez apprendre créole seria a nossa maneira intuitiva de falar, pensando na entoação do português. Mas no crioulo vai ser comum que você ouça, né? Est-ce que vous voulez apprendre créole? Né? Então, um pouco diferente. Agora, é possível fazer perguntas em crioulo sem usar o esque, essas perguntas de sim ou não. Eu posso tirar o esque, né? Daí esse W teria que mudar, porque aqui está representando uma semivogal que é permitida por causa do E aqui, né?
Então, aqui teria que ser o U, né? O U, né? Na ortografia. Então, vous voulez apprendre créole? Daí sim eu posso fazer a subida no final, porque eu não estou marcando com SQ e a minha intuação vai então ajudar a definir que é uma pergunta, né? A que seja percebido como uma pergunta, né? Vous voulez apprendre créole? Est-ce que vous voulez apprendre créole? E assim vai. Continuando então para agora a questão dos pronomes relativos, né? Na verdade eu vou falar do que, né? Que em português é o que, mas em crioulo vai ser o que. E eu quero tomar mais tempo para falar do que com vocês, porque existe toda uma particularidade do que no crioulo haitiano que a gente deve dar atenção. Bem, na verdade, essa palavrinha que, em português, ela pode pode parecer com diferentes funções, digamos. Uma delas é de pronome relativo, mas também como complementador, que a gente vai entender o que é, né? Nessas 3 sentenças exemplo que eu coloquei aí, nós temos as duas primeiras em que é um relativo e na última em que ele é um complementador, tá? Mas a gente vai olhar com cada uma delas para a gente entender o que vai acontecer em crioulo, por que a gente precisa dar atenção a isso no crioulo haitiano. Então eu peço muita calma nessa hora, que às vezes aqui é um pouco trabalhoso, né? Mas depois eu vou resumir isso com uma regrinha que ajuda, né? Ajuda na maioria dos casos a saber usar corretamente aqui o que no crioulo haitiano. Então veja a primeira sentença aqui, esse primeiro exemplo: o livro que eu vi fala sobre a história do Haiti. A segunda, o livro que fala sobre a história do Haiti tem 500 páginas. A terceira, ela disse que comprou um livro de matemática. Então veja, a gente fala, né? Pode falar assim, né? Ela disse que comprou um livro de matemática. Ou ela disse que ela comprou um livro de matemática. Esse ela está aí entre parênteses, pode existir ou não em português, mas a gente vai ver que em crioulo ele precisa existir, né? Adiantando por quê? Em português a gente tem aqui a flexão do verbo, esse finalzinho, comprou, já mostra que é a terceira pessoa, portanto a gente poderia omitir, né? Mas em crioulo não vamos ter isso, não vamos ter essa flexão do verbo. Portanto, a gente tem que dizer ela disse que ela comprou um livro de matemática. Mas a gente vai chegar lá. Vamos ver a primeira sentença aí como exemplo e entender o que está acontecendo. Então vejam, o livro que eu vi fala sobre a história do Haiti. Substituindo aí por o que fala sobre a história do Haiti, eu vou descobrir que, quando eu coloco o que, eu tive aqui esse trecho todo retirado, né? O livro que eu vi, portanto, eu sei que isso daqui é um sintagma, né? Pode ser substituído aqui, então. O livro que eu vi fala sobre a história do Haiti. O que fala sobre a história do Haiti? Esse é o sintagma, é o sujeito aqui do verbo falar, né? Então, fala, o que fala? O livro que eu vi, né? Mas vamos olhar para esse sintagma. Esse sintagma tem dentro dele algo interessante. A gente vê que ele tem o verbo aqui, né? O verbo ver. Então, aqui, na verdade, dentro desse sintagma, está encaixado outra oração, né? E bem, vamos descobrir uma coisa aqui que vai ser importante. Qual que é o sujeito do verbo ver aqui? Eu, né? Eu vi. E viu o quê? O livro que foi visto, né? Então, esse elemento aqui, o livro, é o objeto desse verbo aqui, né? O que foi relativizado foi, então, o objeto. Vejam. Então, nessa situação, sendo o livro, né, o objeto, né, que foi aqui relativizado, nós, em crioulo haitiano, não vamos ter o quê? Ele desaparece. Então, em crioulo haitiano, essa frase, o livro que eu vi fala sobre a história do Haiti, vai ficar
Livro, eu vi o. A gente já viu essa questão toda da colocação do artigo definido, né? Então vai ficar livro, eu vi o, e não livro que eu vi, né? Mas livro, eu vi o, fala sobre a história do Haiti a. Opa, aqui eu deveria ter colocado de, né? De Haiti a. Então, porque senão eu estou repetindo o artigo. Mas nosso foco não é aqui, então me desculpem aqui esse equívoco. Então vejam, em crioulo, livre, moins tewea, parler sous histoire haïtia. Livre, moins tewea, parler sous histoire haïtia. Então não vai ser livre qui moins tewea, tá? Não tem isso, qui moins tewea. Não, livre, moins tewea, parler sous histoire haïtia. Agora, no segundo exemplo, nós temos a seguinte situação. O livro que fala sobre a história do Haiti tem 500 páginas. Daí eu posso perguntar, o que tem 500 páginas? Quando eu pergunto o que tem 500 páginas, todo o trecho, o livro que fala sobre a história do Haiti, sumiu. De modo que eu concluo que esse é um sintagma, né? Que é o sujeito, inclusive aqui, né? Tem 500 páginas. Bem, agora, veja que esse sintagma gigante aqui, né? O livro que fala sobre a história do Haiti, tem dentro dele também encaixada uma outra oração, né? Que está aqui, olha, a gente tem até um verbo, o verbo falar aqui, né? E veja que o complemento do verbo falar está aqui, sobre a história do Haiti, né? Fala sobre a história do Haiti. Agora, quem fala? O livro. Então, o livro agora é o sujeito dessa oração encaixada, relativizada aqui, né? Sendo o livro o sujeito dessa oração que está encaixada, o que ele o que foi relativizado então, né? Foi aqui o sujeito. Nós podemos usar o que, né? Não podemos, nós devemos usar o que, de modo que essa frase em crioulo vai ficar livro que fala sobre história de, também aqui deveria estar o de, tá? Haiti, de Haiti, o, né? Que é, aliás, a, né? Que é a história, né? Do Haiti, mas aqui, desculpem novamente o equívoco, tá? Tem 500 páginas. O que a gente quer ver é isso daqui, se o que aparece ou não. Então, livro que fala sobre história de Haiti a, né? Em crioulo vai ficar livre qui parle sous histoire haïtia, gain 500 pages. Né? Livre. Deixa eu ativar o ponteiro aqui para ser gravado, assim vocês também acompanham conforme eu mostro, né? Então, livre qui parle sous histoire haïtia, gain 500 pages. Então, vejam, aqui o cenário foi diferente, né? O livro não é objeto, é sujeito, por isso aparece. Agora, tudo isso, se você é um colega linguista, né? Um colega de letras que esteja na graduação ou pós-graduação, acho que ficou claro, se você já tem um conhecimento assim de sintaxe, já ficou mais evidente o que está acontecendo aqui. No entanto, para você que é um aluno que não é exatamente dessa área, né, que está acostumado com toda essa questão dessa análise, eu vou dar aqui para vocês daqui a pouco, né, uma ajuda, um resumo do que a gente pode fazer para decidir se o que aparece ou não, né? Uma ajuda que eu acho que, de maneira geral, funciona bem, né? Agora, no terceiro exemplo, nós temos a seguinte sentença. Ela disse que ela comprou um livro de matemática. Ela disse que comprou um livro de matemática, né? Em crioulo vai ter que aparecer esse ela, como eu já disse, porque antes do verbo tem que ser marcado o sujeito, porque não haverá esse comprou, né? Essa terminação ou, que já indica que é a terceira pessoa. Mas, vamos lá. Ela disse o quê? Quando eu digo ela disse o quê, eu reparo que todo esse trecho, que ela comprou um livro de matemática, é um sintagma, né?
E esse sintagma aqui, ele todo representa o objeto dessa sentença, né? É a coisa que ela disse. Então, veja, ela é o sujeito, disse o verbo, e quem diz alguma coisa. Disse o quê? Que ela comprou um livro de matemática. Esse que aparece aqui é um complementador. Ele está aparecendo, não é o mesmo que relativo que a gente viu nas duas outras sentenças. Esse que ele está aparecendo aqui para introduzir esse objeto, né, que é toda uma outra sentença, né? Então a gente está vendo sim aqui algumas construções mais complexas. Bem, esse que a gente usa depois de verbos para introduzir o complemento, por exemplo, ela disse que tananana, ele reparou que tananana, ela viu que, e assim vai. Esse que a gente usa para introduzir esse objeto, né, o complemento da sentença, não aparece em crioulo, tá? Então é como se a gente dissesse, ela disse, ela comprou um livro de matemática, né? Em vez de dizer, ela disse que ela comprou. Então, ela disse, ela comprou um livro de matemática. Em crioulo, li te dit, ela disse, li te acheté, ela comprou, un livre mathématique, um livro de matemática. Agora, a gente pode, isso é o que vai acontecer de modo geral, é o que é mais comum, e que ele simplesmente suma. Mas pode aparecer o que, tá? Esse que pode aparecer. Então ficaria li te dit qu'elle te acheté un livre mathématique. Veja que até eu posso usar só o li, só o L, né? Que é o que vai acontecer mais frequentemente. Li te dit qu'elle te acheté un livre mathématique. Agora, esse que, e reparem, né? Não é que, é que. Faz toda a diferença. Se você dissesse li te dit qu'il te acheté un livre mathématique, não é uma frase que consta da gramática do crioulo, né? Não é uma frase gramatical. Bem, esse que pode aparecer, então ele é meio como que opcional, mas é mais comum ainda que ele não apareça, que vá direto, né? Então, ele notou o Haiti é um país muito bonito, em vez de ele notou que o Haiti é um país muito bonito. Ela disse, e já coloca o que a pessoa disse sem o que, né? E tantas outras frases que a gente poderia fazer, né? Por exemplo, eu sei que você quer aprender crioulo. Em crioulo não vai ter esse que, né? Eu sei, você quer aprender crioulo. Vai direto. A gente vai treinar isso nos exemplos. O que eu quis mostrar para vocês é que o que, em português, o que, em crioulo, o que, ou então que, nesse caso, que pode aparecer, né? Ou então não aparecer. Essas particularidades são coisas que devem ser priorizadas porque funcionam de modo bastante diferente no nosso idioma e a gente precisa aprender isso, né? Então a gente precisa dedicar um tempo a entender e aprender isso. Agora, uma maneira que geralmente eu tenho visto que dá certo, né, é pensar no seguinte, o interessante é que você entenda bem essa explicação que eu acabei de dar. Então, se não entendeu, volta o vídeo, tenta entender, manda sua pergunta, né, suas dúvidas para tentar entender melhor isso. No entanto, se você uma estratégia, né, para você seria pensar que o que não aparece diante de sujeito, né? Pensando que o que não aparece antes de sujeito, a gente já sabe que não vai existir coisa do tipo qui moi, qui u, qui li, qui nu, qui yo. Reparem que todos estão com um asterisco antes, né? Qui moi, qui u, qui li, qui nu, qui yo. Porque são agramaticais, não existem, né? Qui moi, qui u. Eu não coloquei aqui uma frase inteira, mas eu não consigo ver um caso em que vai aparecer assim, né? Bem, o moé, o u, o li, o nu, o yo funcionando como sujeito, não vai ter o que antes, né?
E nem um nome próprio, por exemplo, qui Jean, qui Marie, não vai ter isso, né? Então, se você tiver a vontade aí de colocar um qui no lugar, no crioulo haitiano, pensa duas vezes se aquele qui deve existir ali ou não, né? Pessoal, com isso nós acabamos aqui a nossa aula de aspectos da morfossintaxe do crioulo haitiano, mas nosso curso ainda não acabou, então vocês ainda vão prosseguir para a aula de aspectos da sintaxe e da semântica verbal do crioulo haitiano. Então a gente já começou a falar de sintaxe agora nesse final, e a gente vai entender um pouco mais de como as sentenças são formadas e como elas estão organizadas em crioulo, né? E também como funciona essa questão do tempo verbal, aspecto verbal e assim vai. Merci un pile tout le monde. Não deixem de enviar suas dúvidas. Bye bye.